Boa noite, pessoal do Tênis de Mesa Virtual do Brasil, Zil, Zil. Vamos para o nosso segundo e último jogo da noite. O Maurício, rodada dupla, acabou de fazer um jogaço contra o Fábio. Se você não assistiu, volta depois ali no canal, na playlist de streaming e assiste que vale a pena. Foi um jogaço. Teve de tudo no jogo. E vale a pena um duelo entre caneteiros aí muito bom. Teremos outro duelo de caneteiros agora, porque é Indy Bastos contra o Maurício. Então, de novo, né? De novo que eu digo, Maurício de novo, né? Contra dois caneteiros de novo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha se os jogadores já estão prontos. Já estamos Peguei na umas belas sala. jogadas de vocês aí, jogando bem pra caramba. Foi Falei, bom, foi caramba, bom da jogo, hora, foi filho. gostoso, cara. Eu falei, vixe, mano, eu tô lascado aqui com esses caras aí. Tá nada, você já ganhou de mim, pô, nós jogamos no passado lá, É, você já mas eu percebi, eu tomei tô um percebendo, couro. você deu. Você tá bem, mano. Não, pra dizer a verdade, cara, deu uma parada, né? Você deu uma Tem mais de parada? um mês que eu não pegava, não. Porque eu peguei hoje, cara. Aí joguei umas partidas aqui no. Só que você joga com um cara com pontuação muito abaixo, aqueles saques dos caras é muito louco, cara. Você só toma ferro. Puta, saque chato, velho. Pô, e faz. É também assim, eu não tô naquela jogando direto, tá ligado? Aquele Mas começo lá não foi uma faz tanto tempo que nem doideira, você, cara. não. Eu joguei, acho que dois mundial, três, né? No terceiro eu dei sorte, cheguei até o vice, né? Mas na semifinal o cara, não sei se quebrou o óculos do cara, o cara não jogou, entendeu? Aí eu fui pra final. Vixe. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo já. Ô, Aqui Vlad. Boa são noite. joguem a hora que vocês quiserem. Fiquem à vontade aí. Bom jogo Certo. para vocês. Se precisar de qualquer coisa, eu Pegar tô um por back. aqui. Tá Beleza. ok. Muito bom. Vamos lá. Os atletas aquecendo, tirar meu rostinho feio daqui. Você é classe também? É, eu arrisco. Eu sou mais caneteiro do que classineta, né? Mas. Ó. Aí, ó. Dá pra perceber quando. Ah, perdão. Você tem mais jeito no classineta mesmo. Eu treino classe. Rodrigo Léo que é culpado. A culpa é dele. Ele que treina, Aí, eu. mano, você é o culpado, Rodrigo Léo. Se ele estiver assistindo. Boa. Eita. Opa, desculpa. Ah, mal. Eita. Mas se quiser começar, Você que manda, eu tava jogando, tô quente. bora. Vamos lá, então. Bom Pode ir, jogo. bora. Casual, né? Isso. Firmeza. Isso. Brody, estamos prontos aqui, tá? Só beber uma água ali, Bom rapidão. jogo para vocês. Bom jogo. Já estamos ao vivo aí. Fiquem à vontade. Vamos lá, Di? Bom jogo. Vamos lá, vamos acompanhar esse jogaço de novo aí. Categoria C, fase de grupos. Rachão de outubro. Maurício Chagas e Andy Bastos.
O Maurício está aqui do lado esquerdo do seu vídeo. O Andy Bastos na parte de cima ali do lado direito. Mais um duelo de caneteiros. Os dois muito agressivos. Atacam muito bem dos dois lados. Tem tudo para ser um jogaço aí, muito equilibrado. Começando já extremamente equilibrado. É o que se espera desses dois, né? Dois jogadores com bastante experiência, consistentes. Tem mais dois set points aí o Andy Bastos, só que o saque é do Maurício. Ele fecha com um belíssimo ataque de backhand, girando muito bem a bola, usando muito bem o pulso para gerar produzir essa potência, né? Esse giro com velocidade. E vem para cima o Maurício. A questão agora é a seguinte: o Maurício vai ter gás, porque ele fez um jogo disputadíssimo, um jogo longo contra o Fábio agora há pouco. Não deu nem 5 minutos de intervalo, já pulou para outra sala para jogar com o Andy, né? Impressionante aí o condicionamento físico do Maurício. Girando bem a bola, uma coisa que ele começou a fazer no finalzinho do jogo contra o Fábio, né? Começou a girar um pouco mais a bola com o forehand, deu muito resultado. Ele já começa aí girando bastante também para cima do Andy. Deveria ser extremamente equilibrada, né? Vários jogos equilibrados. Normalmente na categoria B é que a gente tem os jogos mais equilibrados, existe uma faixa na pontuação que é mais próxima entre os jogadores, né? Que é na casa ali entre 2.400 e 2.800. Na categoria C, às vezes pode ter uma diferença de nível maior de algum jogador iniciante que tenha pouco ponto, né? Tá jogando o campeonato para ganhar experiência. E aí vai jogar com um dos favoritos ali na pontuação mais alta já da categoria C e acaba dando uma diferença. E na categoria A, às vezes também, né? Às vezes os jogadores mais bem pontuados da categoria acabam ganhando um pouco mais fácil de alguns dos outros jogadores. Porque a categoria A começa a partir de 2.800 e vai até o infinito, né? Que atualmente é na casa de 3.600 pontos.
Dá uma diferença grande aí na pontuação também, né? O nosso principal atleta hoje na categoria A, que é o Léo Arata, tá em quarto do mundo, tá com mais de 3.600 pontos, 3.670, alguma coisa assim, se eu não me engano. Essa semana, né? Que ele tá jogando a etapa de outubro agora, a etapa do torneio oficial do Eleven, que é uma etapa mundial. Conseguiu sair em primeiro do grupo ali, fez bastante ponto. E tá em quarto do ranking mundial. Nosso Léo Arata. Que no torneio de agosto surpreendeu todo mundo, chegou na final do torneio, né? Ganhou do número 2, do número 3 do mundo, só perdeu pro número 1 na final, um jogo equilibradíssimo, né? Então tem tudo aí, o nosso Léo Arata tem tudo para se firmar ali no top 5 do mundo. Eu já acredito que ele já está firme no top 10. Não vejo ele saindo do top 10 tão cedo, né? A não ser que não consiga mais jogar os torneios, e mesmo assim, acho difícil ele perder muita pontuação, mas ele pode se firmar ali dentro do top 5, né? Que é um feito incrível. E por aqui nós estamos com um jogo equilibradíssimo. Esse primeiro jogo não poderia ser mais equilibrado, decidido nos detalhes. Quem ataca primeiro está levando vantagem. Os dois estão atacando muito forte o tempo todo. O Andy está me surpreendendo com esse ataque de backhand dele. Tá muito forte, com muita qualidade. Forçou o saque na paralela e a ideia foi boa, a qualidade também passou perto ali o saque. E esse ataque que o Maurício começou a fazer com mais giro, né? Como tá dando resultado. Tá girando muito forte a bola, acima de 100 rotações por segundo. Só que agora foi esperto o Andy, sacou mais por cima para não dar chance do Maurício girar muito a bola. Mais dois match points sobrando o Andy Basso para fechar esse primeiro jogo do confronto. Salvou mais um match point o Maurício. Tá com o saque na mão, né? Não foi pro ataque o Maurício, colocou uma bola a mais, deu a chance pro Andy. O Andy errou esse ataque por muito pouco. E agora quem tem o match point é o Maurício. 11-10. Que ponto maravilhoso, um ataque de efeito, só que o do Maurício começou o rally assim, o Andy conseguiu bloquear, eles entraram numa troca rápida de bola, 11-11. Mais um match point para o Maurício nesse primeiro jogo. Lembrando que para ganhar o confronto todo tem que ganhar 3 jogos, né? Melhor de 5 jogos. E vai pro ataque de efeito agora o Andy. Deu sorte ali, Maurício, agora numa casquinha. É, Rodrigo Léo, é drama em cima de drama aqui, viu? Boa. Só beber uma Maurício, água, Andy. Quanto tá Demorou. 1-0, é isso? Tá 1-0. Puta, meu, parece que já jogamos 5-7, cara. Eu ia falar isso pra você. Caraca. Pô, quantos jogos a gente jogou? ganha o primeiro jogo, Maurício, 14-12, Na garrafa depois tá de lá um embaixo, bicho. 8-11, 11-9, 14-12. Pode pegar a lama. Não, tá de boa. Não dá pra jogar essa e depois eu bebo. Maurício vai precisar de Vou dar uma massagem enxugada aqui, vai amanhã, dar hein? molhado pra caramba. Depois dessa Demorou. maratona. Se esse jogo agora com o Andy for pro quinto jogo também no nível que eles jogaram esse primeiro, eu tô cansado só de ver.
Hora que quiser. Bora lá, bom jogo. O Maurício é do Citar também, né, Rodrigo Leão? Como tem jogador vindo do Citar para jogar os nossos torneios, né? Como tá crescendo aí em São Paulo. Citar é uma referência aí principal do tênis de mesa virtual do Brasil. Tem mais jogador, mais treinador. Tem que fazer qualquer dia, vai dar para fazer um torneio interno virtual só do Citar, só com os jogadores do Citar, hein? Aí me chama para transmitir o jogo. É, Maurício, o Fábio, né, que tá jogando pela primeira vez, Yumi é daí também, né? Aquela outra senhora que joga aí, que tá jogando pela primeira vez também, Felice, o nome dela, tem um nome diferente. Vários jogadores. Muito bom. Ele já tá fazendo praticamente um ano, né? Que esse cara tá investindo na divulgação do tênis de mesa virtual. Tá dando resultado. É, Felícia, Rodrigo Léo, isso mesmo, Felícia. Enquanto isso, seguimos no equilíbrio aqui. 8-6 para Andy Bastos nesse primeiro set do segundo jogo. Como melhorou o Andy também do rachão passado para esse. Um jogo muito mais agressivo. Saque na mão agora o Maurício para tentar empatar esse primeiro set. Salvou, tem mais um set point o Andy Bastos, mas o saque é do Maurício. Se segurou no bloqueio 10-10. Que jogo, hein? Então, o Léo falando aqui no chat que acho que já tá com uns 20 alunos que jogam virtual lá no clube. É, se todos entrarem para jogar as competições, né, se a gente pensar que no último brasileiro virtual organizado pela CBTM a gente teve muito mais inscritos, mas jogando efetivamente mesmo, teve muito WO, né? Tiveram uns 20 e poucos jogadores só realmente jogando, né? 20 jogadores hoje de tênis de mesa virtual num clube só, provavelmente seja o clube que mais tenha jogador virtual no mundo, talvez. Talvez algum clube da França tenha mais que isso, e olhe lá. Duvido que em outro país, tirando a França, tenha um clube com tanto jogador virtual. Vocês estão de parabéns, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso aí no Citar, em São Paulo. Se você que está assistindo a gente ao vivo ou no futuro, né, vendo o replay desse jogo, se você quer ter a experiência de jogar, de experimentar o tênis de mesa virtual e está na cidade de São Paulo, dá um pulinho lá no Citar, pertinho ali do metrô da Praça da Árvore, super fácil de chegar, super bem localizado. É um clube maravilhoso, tanto para tênis de mesa virtual quanto para tênis de mesa físico, estrutura ótima, piso bom, tudo bom, mesa nova, treinadores excelentes. Eu mesmo treinei muitos anos lá no Citar com o Rodrigo Léo, me ajudou na preparação aí de vários torneios que eu jogava na época da Federação Paulista. Fui campeão paulista com a ajuda do Citar.
Por aqui o Maurício ganha o primeiro set 12-10 apertadíssimo e abre vantagem de novo o Andy Bastos. O Andy tá sempre abrindo uma vantagem nesse jogo, né? Nos sets. Só um E o minutinho que tá Maurício escorregando. acaba chegando lá no final e virando. O Rodrigo Léo começou, assim que eu voltei foi em novembro do ano passado, tá fazendo quase um ano já. Foi quando eu voltei do Mundial na Suécia. Aí antes de ir pro brasileiro em Chapecó, que era o primeiro brasileiro que ia ter organizado pela CBTN, né? Foi logo depois do Mundial da Suécia, então eu voltei e nem voltei para casa, né? Eu tô morando em Minas Gerais atualmente. Já fiquei em São Paulo e nesse intervalo aí entre chegada de uma viagem e ir para outra, a gente deu um pulinho lá, fui lá no Citar para matar a saudade do pessoal todo lá, porque eu tenho muito carinho por todo mundo lá. Fui lá dar um oi e mostrar também pro, pro Ted, pro Rodrigo Léo, pra todo mundo que estava lá. E eles puderam jogar um pouquinho, ficaram tudo viciado, todo mundo comprou óculos e aí começou. Foi muito legal esse movimento aí. Puxa, hein? Na próxima partida eu vou tomar uma água. Vamos lá. Quiser tomar agora, pode ir, André. Não, dá pra De segurar. boa? Então, beleza. De Você que boa. manda. Firme. E vamos para o terceiro set do segundo jogo, hein? Eu quero ver o Maurício ter perna para acabar esse jogo, porque ele fez uma maratona contra o Fábio agora há pouco. E tá, pelo jeito, outra maratona aí com o Andy Bastos. Excelente ataque. Agora, muito giro colocou o Andy nessa bola. Andy melhorou muito também, né? Essa parte de giro de bola, né? Tá com muito mais efeito a bola dele. Se comparar os jogos de agosto para esse jogo agora, tá outro jogador, né? Tem dois saques na mão agora o Andy para tentar ganhar esse segundo jogo e empatar as partidas em 1-1. Ele consegue que pontaço, muito reflexo agora, né? O Maurício fez um excelente bloqueio. Quando pegou na rede, o Andy conseguiu salvar e foi para cima. A terceira bola finalizou 1-1. Belo ponto, belo ponto. Vou tomar uma água, beleza? Também, vamos Já lá. volto.
Os jogadores fizeram uma pausinha aí para tomar uma água, enxugar o suor. Além do tênis de mesa virtual ser fisicamente exigente, tanto quanto o tênis de mesa físico normal, né, convencional, ainda tem um extra do óculos que fica no rosto. E o óculos esquenta também, né? O óculos vai esquentando o rosto, então me acaba transpirando bastante. Então tem que no intervalo aí se enxugar um pouquinho, até para não danificar o óculos com excesso de suor, né? Isso é importante. Bora, bom jogo. Bora lá, bom jogo. E vamos para o terceiro jogo, 1-1. Quem ganhar 3 jogos primeiro ganha tudo e já começa com um pontaço, né? Um excelente rally ali. Os dois muito, muito agressivos, né? O que a gente espera de jogadores caneteiros normalmente, né? Os dois conseguem atacar muito bem dos dois lados, até com as costas da raquete. Eles têm bons ataques, soltando o braço o Maurício. Veio com tudo o Maurício agora para esse terceiro jogo. Acho que ele entendeu que quem ataca primeiro está levando vantagem. Vai por tudo ou nada ali o Maurício, tentando atacar primeiro, tentando botar pressão ali no Andy imediatamente. O Andy está segurando um pouquinho o jogo, sacando mais curto. Categoria C, hein? Que jogaço. Esse ataque do Maurício está muito bom, girando muito, muito bem. Foi o que salvou ele no final do jogo ali contra o Fábio, né, no jogo anterior. Muito bom também o Andy, os dois atacando muito forte, acima de 100 giros por segundo. Essa foi engraçada. Aí. Foi mal, desculpa. Ufa. Pior que errei, não era isso que eu ia fazer, não. Eu errei, ó, o tempo da bola. Um ajuste de regra, né, para o tênis de mesa virtual, Choremos, firme. que é diferente do normal, é o lance de jogar a bola para cima, né? Se você joga a bola para cima e não Ah, acerta a não, como é que bola, pode? Vamos. se você joga a bola para cima e não acerta a bola, você pode jogar ela de novo, você não perde o ponto, como no tênis de mesa convencional. Porque pode dar algum erro ali no controle para jogar a bola pode sair errada do controle. Então, fizeram essa adaptação que é muito boa. Às vezes o jogador vai sacar, acaba furando e não tocando na bola, ele não perde o ponto. Ele pode jogar a bola de novo para cima para recomeçar o saque. E o Andy ganhando aí o primeiro set e conseguiu virar esse primeiro set, né? Tá com cara de 3-2 esse jogo de novo, hein? Sei não. Excelente jogada agora do Maurício. Fez um ataque de efeito, a gente conseguiu bloquear e passou essa bola bem baixinha na sequência de ataque, não dando muita chance pro Andy contra-atacar. E esses jogos de grupo, eles vão até o dia 30 de agosto, de outubro, se não me engano, né? Temos essa semana toda e mais um pouquinho da próxima.
para terminar essa fase de grupos. Então, todo mundo tem que jogar com todo mundo ali dentro do grupo, né, em todas as três categorias. E aí, na primeira semana ali de novembro, a gente tem ali as finais, quarta, semi e final. E no primeiro fim de semana de novembro, na verdade dia 8, né, dia 8 e 9, se não me engano, de novembro, tem o brasileiro, né, organizado pela CBTN. A parte virtual do brasileiro, a parte feita, a parte remota, né? Porque a final da categoria A do brasileiro é dia 8 e 9 mesmo de novembro, é um sábado e domingo. Onde a gente vai ter aí essa parte para definir quem são os dois finalistas que vão para Blumenau esse ano, com tudo pago pela Confederação Brasileira para jogar a final da categoria A. Então, esse nosso torneio virtual, agora o Rachão de outubro, está servindo também como preparação para alguns atletas que vão jogar o brasileiro também. Gratíssimo jogo, hein? Decidido nos detalhes. Até agora não tem vantagem para ninguém nesse jogo. Os dois primeiros jogos muito equilibrados, esse terceiro também. Esse ataque mais curto de top spin que o Maurício está fazendo, para bloquear essa bola, tem que avançar, tem que pular em cima dessa bola e pegá-la o quanto antes. Meu Se que tá dando uns esperar, apitinhos, não sei o que é não. Será que é bateria? O que é? Tá dando apito? Tá dando uns apitinhos, pip, pip, pip. De vez em quando ela faz isso, não sei o que é não. eu espero que o Maurício tenha bateria extra aí, né, Bora para lá. jogar. Porque fazer dois jogos seguidos assim, dois jogos longos, tá arriscado acabar a bateria no meio do jogo, né? Como eu estava dizendo, esse ataque mais curto de top spin, né? Se você espera um pouco para fazer o bloqueio, a bola acaba caindo muito rápido e fica difícil de achar o ângulo. O ideal é pegar essa bola, avançar com a perna direita para frente e pegar essa bola o quanto antes, para não deixar, para não dar muito tempo para fazer o bloqueio, senão fica mais difícil de controlar. E o Maurício está fazendo muito bem esse ataque curto de top spin. Pensa no ataque, né? Os dois jogando, atacando muito forte, principalmente o primeiro ataque. Let's serve. Sacou rápido na paralela, o Andy Bastos estava esperto, deu um tapinha ali na diagonal e finalizou o ponto. Agora o Andy sacando rápido na barriga do Maurício, levando vantagem. 7-7, extremamente equilibrado, ponto a ponto. Os dois primeiros jogos entre eles foi super equilibrado também, decidido no finalzinho, no detalhe. Excelente bloqueio agora em abril, muito bem. O Andy Maurício conseguiu fazer um bloqueio importante
E tem 2 saques agora para tentar fechar o terceiro jogo e abrir a vantagem de 2-1. Muito boa troca de bola. Tem o match point nesse terceiro jogo, o Andy Bastos. E consegue finalizar 2 jogos a 1 pro Andy. Acabou, né? Acabou esse jogo, né? Tá 1-1 Não, ao tá todo, né? 2 jogos a 1 pro Andy. Não, 2 a Ah, 1. tá. Tá, É melhor tá. de 5? Melhor de Isso. 5. Puta, vambora então. É nessa Bora hora que lá. deve estar passando na cabeça do Maurício o arrependimento de ter O marcado jogo. 2 jogos seguidos. Dois Igualmente. jogos tão duros. Eu tô cansado só de assistir a maratona do Maurício. Haja gás, hein? E haja bateria. Vamos torcer pra bateria dele aguentar, se caso ele não tenha bateria extra, né? Se tiver bateria extra, tá de boa. Dá pra jogar mais de 3 horas aí, tranquilo. O Léo falando aqui que o Maurício tem sim bateria extra, né? Tem que ver se tá carregada. Às vezes também é raro acontecer, mas às vezes a gente coloca a bateria extra junto e ela não, meio que não funciona. Tem que tirar e colocar de novo. Às vezes até reiniciar o óculos e colocar de novo. Tem que ficar esperto nesses detalhes. É sempre bom checar a bateria, abrir os settings do óculos ali. Dá para fazer isso no meio do jogo também. Abrir, dar uma olhada para ver se está carregando, ver quantos por cento que tem. Quem nunca passou aperto num jogo, né? Com bateria acabando. 2 jogos a 1 pro Andy e mais uma vez, mais um set equilibradíssimo. Eu acho que não teve nenhum set nesse jogo até agora. Eles já fizeram 3 partidas inteiras. Não teve nenhum set fácil, né? Com uma pontuação mais fácil para algum lado. Boa troca de bola agora, bom backhand do Andy entrando reto com a borracha da frente, né? Esse ataque mais curto, ó, tá girando bem e tá entrando curto. É um ataque perigosíssimo que o Maurício está fazendo. Ó, o Andy tá esperando um pouquinho, tem que avançar. Assim que vê que a bola saiu curta da mão do adversário, tem que avançar na hora, tentar pegar essa bola antes. Dá para pegar depois também, mas é mais difícil de controlar e acaba fazendo um bloqueio mais lento também, né? Que facilita o oponente a continuar atacando. Então, o ideal é pegar ela na frente mesmo do corpo quanto antes, para o bloqueio sair mais rápido. Deu sorte agora o Maurício, finalizou com uma casquinha 12-10, primeiro set do Maurício nesse quarto jogo. O Maurício precisa desse jogo de qualquer jeito para levar para um quinto e decisivo, né? Nem vi, eu pensei que ia pra fora. Eu também. Quase 11 horas da noite já, hein? E eu achava que eu ia dormir cedo.
Duas maratonas aí de jogos excelentes. Perdi até o sono já. Excelente troca de bola agora. E o Maurício conseguiu aproveitar bem o ataque. Conseguiu se mexer bem. Finalizar com forehand. Bom saque agora. Boa variação do Andy, né? Bem lateral para a esquerda. Entrou girando bem. Pode ser uma boa arma para ele ao longo do jogo. A chama faz o saque lateral para a esquerda, chama a bola para a diagonal do backhand dele, que ele está entrando muito bem com o backhand. Pode ser uma boa opção. Se movimentando bem o Maurício também, né? E o Andy distribuindo bem bola, obrigando o Maurício a se movimentar na mesa toda, com bons bloqueios. Andy comemorando ali o bloqueio, porque realmente está difícil de bloquear essa bola quando a Maurício sai para o ataque de efeito. 2 set points do Maurício para igualar esse quarto jogo em um 7-1. Saiu pro ataque, salvou o Vamos firme, match vai. point, Vamos o fechar, vai. set point. Vamos. Jogo duro. Saiu agora o Maurício pro ataque e ganha o ponto Andy Bastos no erro de ataque do Maurício. 7-1 nesse quarto jogo. O Maurício precisa desse set de qualquer jeito para se manter vivo e forçar um quinto jogo. Que maratona, gente. 12-10, 11-9, tá bom para você que tá assistindo? Que sorte que passou, hein, mano? Boa variação de saque agora também do Andy Bastos, né? Deu sorte agora. Uma redinha, a redinha ajudou. Todo ponto importante nesse set agora que pode definir a vitória para o Andy Bastos ou forçar o quinto jogo entre eles. Que bola colocada na paralela, é difícil fazer essa bola. O Maurício foi buscar essa bola na diagonal do forehand, bola longe do corpo, conseguiu fazer a diagonal ainda e o Andy estava esperto ali, conseguiu colocar na outra ponta da mesa indefensável. Abriu uma vantagem importante agora o Andy Bastos de 4 pontos, hein? E vai para cima 7-2. Vantagem significativa para tentar fechar o jogo 3-1. Com sorte o Andy nesse set, hein? Só que eu falei, ele acabou vendendo 2 pontos ali. Tá vivo no jogo, Maurício. Estamos perdendo de 8-2, já tá 8-4. Bom bloqueio do Andy. Conseguiu pegar o ângulo certo ali do topspin do Maurício. Maurício com uma boa estratégia agora de sacar rápido e ficar perto da mesa, tentando acelerar o jogo, botar pressão imediata ali no Andy. Excelente troca de bola. Está com 5 match points o Andy. E fecha no primeiro. Que jogo, gente.
Boa. Acabou, show. É, Porra, caramba. bom jogo, Mandal. Bom jogo, da Show hora. de bola. Mas vem cá, acabou os jogos? Tipo, foi 3-1 então. Acho que foi 3-1. Acabou, né, Vlad? Sim, senhores. É isso aí. Certo. 3-1 pro Andy. Que jogaço mais uma vez. Maurício, Valeu. você vai precisar de uma Valeu, Andy. massagem amanhã, hein? Que vai doer tudo Puta. depois dessas 2 Amanhã maratonas de jogo. já tá doendo agora, tô velhinho, pô. É 6.3, tá foda, velho. Ô, louco, mano. Tá Eita, bem, cara. tá É, mexendo igual uma criança aí, pô. Parece Show, juvenil né? E jogando. remexendo muito ainda, pô. o pô fechou, castiga eu, ele é palmeirense, né? O Rodrigo é palmeirense, eu sou corintiano, vou treinar com ele e faz eu me mexer, pô. Aí, ó. É, Tá certo. beleza, certo. Vlad, Valeu. obrigado mais uma vez aí, Vlad. Obrigado, pela sua- Vlad. É um prazer, Pela senhores. transmissão, Muito valeu eu que pelos jogos agradeço. aí. Foi um jogaço aí espetacular. Parabéns. Podia ter ido para qualquer um esse jogo aí. Muito bom. Parabéns. Obrigado, cara. É verdade. Valeu, Andy, valeu, cara. Boa noite pra todos. Obrigado, Abraço. obrigado. Valeu, Descansar um valeu, pouquinho, que pessoal. amanhã Boa talvez tenha mais, noite. né? Valeu, Vlad, obrigado. Valeu, abraço, querido. Uau, 2 jogaços, hein? 2 jogaços. Vitória do Andy Bastos, 3-1, tudo equilibrado, tudo 2 sets a 1, cada um dos jogos. Vários decididos pela diferença mínima aí de 2 pontos. Inclusive esse último, vocês podem ver ali no placar 12-10 e 11-9, os 2 primeiros sets. Equilibradíssimo, equilibradíssimo. Muito bom. Então, de parabéns aí os 3 caneteiros que jogaram hoje na categoria C, né? O Maurício, o Andy Bastos e o Fábio. 2 jogaços. 2 jogaços que a gente acompanhou hoje. Muito bom. Nível altíssimo na categoria C, né? Vocês imaginam o povo da B como é que tá jogando e da A. Tênis de mesa brasileiro, tênis de mesa virtual crescendo muito, né? Aproveitando aí esse apoio todo aí do Calderano, né? Fazendo o tênis de mesa brasileiro crescer, aparecer, e a gente tentando aqui fazer, promover o tênis de mesa virtual da melhor forma possível também para ser mais uma opção para a gente praticar o tênis de mesa aqui no Brasil, né? Muito legal. O Rodrigo Léo falando aqui, boa, bora descansar, que amanhã tem mais, é verdade. Boa noite a todos, boa noite, Rodrigo. Obrigado, parceiro. Vamos descansar assim, que amanhã é dia de dar bastante aula aí pra gente, né? Acompanhar alguns jogos também de repente. Vamos com tudo aí, que o nosso rachão tá só começando. A gente vai pelo menos aí até o final da primeira semana de setembro com jogos. Se precisar, a gente estica um pouquinho mais também. Esse é o último rachão do ano, né? Depois já vem novembro, dezembro, a gente para e deve voltar aí já com uma nova edição, provavelmente logo depois do carnaval. Obrigado a todos mais uma vez aí pela paciência e pela confiança e credibilidade que vocês dão aí para a gente em jogar os nossos torneios, acompanhar as nossas transmissões. Muito obrigado e a gente continua amanhã com mais rachão de tênis de mesa virtual de outubro de 2025. Obrigado, forte abraço, bom descanso a todos.